do 3 até o 31. Meus irmãos, essa passagem é chamada de sermão profético. Profético porque o que Jesus fala aqui diz respeito aos últimos dias, ao final dos tempos. E à medida que ele vai, então, falando aqui e vendo diante de si o evento que aconteceria no ano 70, lá em Jerusalém, ele também vai revelando para nós coisas que acontecerão antes que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. Então nós estamos numa série de estudos acerca desses sinais que precedem a vinda do Senhor. Já vimos dois, vimos a questão da pregação do Evangelho a todas as nações, vimos a questão da salvação lá do todo Israel, o que é que significa isso, e que vai acontecer antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente viu esses dois sinais, que são chamados de sinais da graça de Deus. E hoje nós veremos os sinais de oposição a Deus. Então alguns sinais, eles se manifestarão, e esses sinais serão uma oposição ao Evangelho, à igreja do Senhor e ao próprio Deus. Então quando nós vermos esses sinais acontecendo aqui no nosso tempo, nós podemos ter uma certeza: o nosso Senhor está às portas. Então eu queria que você pudesse ler comigo. Aqueles que encontraram, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim o nosso Senhor Jesus Cristo: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida à tribulação daqueles dias,
o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, nós estamos numa série de estudos sobre os sinais que precedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos dos sinais que precedem a vinda do nosso Senhor, são sinais que são dados aqui nessa existência e que nós precisamos, como igreja do Senhor, estar atentos, para que quando esses sinais começarem a acontecer, eles, na verdade, eles já estão acontecendo, mas começarem então a ganhar proporções maiores, nós percebemos, irmãos, que o nosso Senhor, a qualquer momento, Ele pode então entrar aqui nessa existência e vir buscar a sua igreja e restaurar todas as coisas. Então, nós vimos da última vez os sinais chamados sinais que evidenciam a graça de Deus, o favor de Deus. O que quer dizer isso? Que antes que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, alguns sinais de graça, da graça de Deus, ficarão muito visíveis, patentes para quem quiser perceber aqui nessa existência. E aí vimos, aqui só a título de recapitulação, que um desses sinais é a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho às nações. O que significa isso, irmãos? O Evangelho ele deve ser testemunhado a todas as nações. Aí você poderia dizer, pastor, mas todas as nações já não têm esse testemunho do Evangelho, irmão? Certamente que não. Ainda existem povos que não ouviram do testemunho de Cristo Jesus. Detalhe, eu não estou dizendo com isso que o testemunho do Evangelho será a conversão de todos os povos. Será o testemunho. O Evangelho vai colocar diante do homem a responsabilidade deles de escolherem estar em Cristo ou não. Como diz a palavra, o Evangelho pregado, ele tem cheiro de vida, de vida para alguns, mas tem cheiro de morte para outros. Então, quando o Evangelho ele é testemunhado, ele coloca a pessoa diante de uma escolha, a escolha da vida ou a escolha da morte. É esse testemunho que nos últimos dias que nós já estamos vivendo, será dado a todas as nações, e os homens então serão chamados à responsabilidade, de estarem em Cristo, confiarem em Cristo, ou se rebelarem contra Cristo e não querer a Cristo Jesus. Nós vimos, irmãos, que esse sinal, ele nos instiga como igreja do Senhor a participar da obra missionária, porque uma vez que cremos que é necessário que o mundo, que as nações ouçam o testemunho do Evangelho, para que isso aconteça é necessário que a igreja, que somos nós, estejamos envolvidos na obra missionária, estejamos envolvidos na evangelização dos povos, na missão local, mas na missão também transcultural, uma missão que deve levar o Evangelho a outras culturas e a outros povos. Mas aí vimos que isso é um sinal da graça, que vai acontecer antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas há outro sinal também de graça que acontecerá. E aí vimos lá na passagem de Romanos 11, que Paulo fala de que todo o Israel será salvo. Quando se completar o número dos gentios, todo Israel será salvo. E aí exploramos um pouco mais o que significa esse Israel que Paulo fala. Porque, como nós conhecemos hoje, Israel é aquela nação, que foi ali estabelecida, na década de 40, 50, entre 40 e 50, e aquela nação. Será que a conversão de todo Israel diz respeito à nação de Israel como hoje nós a vemos? E aí, observando e fazendo a exegese e a interpretação das palavras de Paulo, concluímos, irmãos, que na verdade Israel ali tem a ver com a nação, porém o todo Israel será o Israel eleito do Senhor, ou seja, o Israel que está dentro da nação de Israel. Vimos que alguns estudiosos
né, não pensam exatamente assim, como, por exemplo, o João Calvino. Calvino acreditava que todo Israel tem a ver com o Israel espiritual, não necessariamente uma nação, um povo, uma vez que Israel são todos aqueles, gentios e judeus que estão em Cristo Jesus. Parece bem plausível essa interpretação, porém, quando a gente lê Romanos 11, o que é que nós percebemos lá? Paulo, o tempo todo, fazendo uma referência a Israel como nação, contrastando Israel com os gentios, Israel com os gentios. Paulo faz isso por 11 vezes, e aí na última vez ele diz, e todo Israel será salvo. Logo, o Israel ali, observando o contexto bíblico, não pode ser Israel espiritual, está se referindo a Israel nação. Agora, cremos que dentro de Israel, dentro da nação de Israel, entre os judeus que hoje não aceitam a Cristo Jesus, alguns, no final dos tempos, aqui nesse tempo que a gente está vivendo, em algum momento estabelecido por Deus, onde Deus soberanamente estabeleceu esse momento, eles então se voltarão para Cristo, se renderão a Cristo, reconhecerão que Cristo de fato é o Messias enviado por Deus. E quando isso começar a acontecer, então, para nós, o que é que isso significa? Sinal de que Jesus está às portas. Sinal de que está acontecendo aquilo que a palavra do Senhor nos mostra como sinal da graça de Deus. Então, quais são os dois sinais da graça que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho a todas as nações e a plenitude de Israel sendo salva. Plenitude de Israel sendo os eleitos que estão dentro da nação de Israel. Amém, meus irmãos? Agora, a gente vai ver o segundo sinal, né? Os sinais, né? que seria o segundo grupo aqui de sinais que acontecerão antes que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. E aí, vemos aqui os três, quais são? A tribulação, certo? Vamos ver direitinho o que é que significa isso. A apostasia, sabe aquela história das pessoas se rebelando contra Deus, se rebelando contra o Evangelho, abandonando o Evangelho, e também o anticristo. Então, esses três sinais, eles são sinais de oposição a Deus. Enquanto os sinais da graça revelam Deus ainda, né, trazendo os seus eleitos através da pregação do Evangelho, os sinais de oposição são sinais de rebelião contra Deus. São sinais que acontecerão de pessoas, de líderes se levantando contra Cristo Jesus, né, para que o Evangelho seja calado. Então, o segundo grupo, que nós hoje iremos entender um pouco mais, diz respeito aos sinais de oposição a Deus. Quais são? Tribulação, anticristo, ou melhor, tribulação, apostasia e o anticristo. Vamos começar aqui entendendo o que é, então, a tribulação, meus irmãos. A tribulação diz respeito a um momento de grande aperto. A palavra tribulação, originalmente, significa estar espremido, apertado. E aí, a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que haverá, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, um período de grande tribulação. Existem várias perspectivas sobre em que momento e como será a situação da igreja nesse momento. Existe, por exemplo, alguns que acreditam que a igreja ela não passará pela tribulação, que a igreja ela será arrebatada antes que a tribulação aconteça. Essa é a visão mais comum, né, mais popular. Inclusive, quem assistiu aquele filme Deixados para Trás, certamente viu isso, né? Então, a igreja ela é tirada antes que a tribulação aconteça. E a tribulação só iria acontecer e só irá acontecer nessa perspectiva quando Deus, então, for trabalhar com os judeus, e aí haverá uma grande prova, mais uma prova especial para esse grupo de judeus que farão o quê? Durante esse período serão testados e provados, para depois de 7 anos Jesus voltar de novo para então estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Essa perspectiva é chamada de dispensacionalismo, né? E aí existe dentro do dispensacionalismo algumas variações,
Mas eu já adianto para os irmãos que essa não é a nossa perspectiva, né? Essa não é a nossa perspectiva. Nós acreditamos, meus irmãos, que o milênio já está acontecendo. Ou, em outras palavras, Jesus já está reinando, né? E que quando Jesus vier, ele só virá uma única vez para restaurar todas as coisas e aí estabelecer o seu reino eterno. Então, quando ele vier, muitas coisas vão acontecer. Mortos ressuscitarão, o seu juízo acontecerá de uma vez por todas, e dali em diante nós entraremos no chamado estado eterno, onde viveremos eternamente com o nosso Deus. Então, é assim que cremos. E aí vem a questão, e essa tribulação? A igreja passa ou a igreja não passa? É claro que a igreja passa, irmãos. E aí eu queria que você notasse comigo alguns textos bíblicos que apontam então para esse sinal da tribulação. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Observe aí na sua Bíblia. Jeremias, profeta, lembre que ele está no Antigo Testamento, então o que ele fala aqui, irmãos, é como um vislumbre, olhando para diante para aquilo que vai acontecer. Então ele diz assim, Jeremias 30, versículo 7. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Olha aqui, o profeta já está falando de que aqui para nós? De um momento de grande aperto, um momento de grande aflição para Jacó, Jacó aqui se referindo ao povo de Deus. Ou seja, lá no Antigo Testamento, embora não seja dito com tanta precisão, mas nós já percebemos que lá no Antigo Testamento já apontava para aquela angústia, para aquele momento de angústia que Cristo vai tornar mais claro para nós. Aí quando lemos em Daniel, capítulo 12, versículo 1, Daniel, que é um dos livros mais escatológicos do Antigo Testamento, ele diz assim, Daniel 12, 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve. Olhe só, tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aí você diz, poxa pastor, mas aqui diz que haverá grande tribulação, mas o povo será salvo. Então, o povo será tirado e a tribulação e a angústia vai acontecer? Não é isso que o texto ensina. O que nós veremos é que o povo de Deus, embora no meio da tribulação, ou seja, quando esse sinal se manifestar, a igreja, nós que somos crentes, cristãos, seremos apertados, pressionados, mas Deus, Ele há de nos salvar. Nós não perderemos a nossa esperança. Por quê? Porque Ele estará nos guardando. Ele estará sendo o que o salmista diz, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, no Antigo Testamento, nós já vemos isso, irmãos. Esse vislumbre de grande aflição e de grande tribulação que o povo de Deus, que o Israel do Senhor há de passar. E aí, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, tendo em mente que a revelação ela vai progressivamente se tornando cada vez mais clara, então o profeta ele vê apenas um pontinho de luz no túnel, lá no fim do túnel, mas à medida que você vai lendo a palavra e você chega então no Novo Testamento, essa luz está mais evidente, já não é mais um pontinho, ela já está mais clara para você. Então quando nós estudamos o tema da tribulação no contexto do Novo Testamento, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que aí Jesus vai dizer para nós algumas coisas muito mais claras do que Daniel e do que Jeremias nos diz. Veja aí comigo, então, o que diz aqui nesse sermão profético que nós lemos de Mateus, o versículo de número 21. Por favor, alguém pode me ajudar lendo? Pode ler em voz alta. Mateus 24, 21. Olha só, Jesus coloca agora no seu discurso profético aquilo que
Jeremias e aquilo que Daniel já tinham visto. Isso é muito importante porque tem gente que diz assim: o que esses profetas estavam dizendo já aconteceu na história. Já aconteceu na história. Né? Por exemplo, durante o período intertestamentário, houve um período de muito escárnio, de muita perseguição, em que alguns atribuíam ao que aconteceu no templo, quando alguns sacrificavam porcos dentro do templo, como sendo o cumprimento das palavras de Daniel. Só que detalhe, Jesus continua ecoando as mesmas palavras do profeta. Ele não simplesmente olha para trás e diz: olha, se cumpriram lá. Ele simplesmente ecoa aquilo que Daniel diz e olha para diante e diz: olha, haverá grande tempo de sofrimento como nunca houve sobre a terra. O que é isso? O período de tribulação. A tribulação que há de acontecer. Aí, há uma questão aqui que precisa ser pontuada. Jesus não está olhando só para um futuro que vai acontecer, mas há milênios depois do que ele diz. Ele está olhando para o que provavelmente aconteceu 40 anos depois aqui, que foi o quê? A destruição do templo de Jerusalém. Um imperador romano chamado Tito, ele entra em Jerusalém, destrói Jerusalém, põe abaixo o templo do Senhor, e ali Deus estava manifestando o seu juízo sobre a nação, sobre o seu povo, né, um povo que estava distante dele, e Jesus aqui já está o quê? Profetizando aquilo que iria acontecer. Mas será que foi naquele dia que a grande tribulação aconteceu? É provável que não. Sabe por quê, irmãos? Porque diz que será tribulação como nunca houve sobre a face da terra. Então, é curioso observar o que está acontecendo aqui por duas perspectivas. A perspectiva de um juízo profetizado que aconteceria e aconteceu no ano de 70, quando o templo foi destruído, e por uma perspectiva escatológica, ou seja, relacionada ao final dos tempos. Escatológica porque diz respeito ao fim de todas as coisas. Então, olhando para o fim de todas as coisas, uma tribulação ainda virá. E essa tribulação, ela servirá, meus irmãos, como uma prova, um teste, uma peneira, como alguém já disse, né? Deus estará peneirando de fato quem são aqueles, né, que são seus filhos, e quem são aqueles que só têm uma fé da boca para fora. Porque às vezes tem gente que só tem esse tipo de fé. Uma vez eu conversava com uma pessoa que havia feito uma decisão na época lá do Alto Mateus, eu ainda estava lá, e a pessoa chegou para mim pela manhã e disse: pastor, eu estava esperando o ônibus, pastor, agora eu conheci Jesus, olhe, que bênção, eu estou muito feliz com todo esse conhecimento, com tudo que Deus me deu em Cristo, tal, e eu fiquei contente, disse: poxa, que bom. Aí uma semana depois encontrei essa mesma pessoa na parada de ônibus, ela já não estava mais a mesma. Ele estava dizendo: pastor, está difícil, viu? Ela não tinha mais aquela alegria no semblante. O que foi, minha irmã? Ela disse: olha, meu marido disse que se eu continuasse indo para a igreja, ele ia me escorraçar, me colocar para fora de casa. E aí, né, o que foi que aconteceu, irmãos? Aquela irmã preferiu não ser colocada para fora de casa. Preferiu não mais, né, estar na comunhão da igreja. E depois eu fiquei sabendo que ela ainda tentou até para ir para outras igrejas, mas não conseguia e acabou distante de Cristo. Hoje está no mundo, né? Então, meus irmãos, a tribulação, ela serve como um teste, ela prova quem de fato é crente, quem de fato ama a Jesus sobre todas as coisas. E a tribulação, ela tem esse propósito. Meus irmãos, alguns sinais da tribulação que Jesus falava aqui, que supera toda tribulação que possa acontecer aqui nessa existência, e que a gente pode olhar assim e dizer: não, é uma luta grande, é uma grande luta, mas aqui diz que não tem havido, nem jamais haverá. Nem jamais haverá. Ou seja, é um evento de grande perseguição, mas um evento incomum, não é um evento só de uma luta, uma oposição que vai acontecer. Será uma oposição, irmãos, que a gente vai olhar para todos os lados e a gente vai perceber que está difícil viver. Está difícil. Meus irmãos, o abreviamento desses dias acontecerá por causa dos eleitos, diz a palavra do Senhor. Porque se Deus não abreviasse,
né, até os eleitos, né, seriam aí, abandonariam a fé, se distanciariam da fé. Então, meus queridos irmãos, o que é que nós vemos aqui nas palavras de Jesus? Essa tribulação esta que Jesus vê e que está para acontecer e que vai acontecer em algum momento na história, não sabemos quando, mas quando isso começar a acontecer, e aí essa oposição contra Deus, e uma oposição que se manifesta contra nós, porque nós somos o povo de Deus, então a gente sabe, olha, Jesus está às portas, Jesus está às portas. Mudando um pouco a perspectiva, nós vivemos num país que por enquanto está tudo maravilha, a gente pode falar, né, pregar o Evangelho, ainda não conseguiram nos amordaçar, né, a gente pode falar abertamente, pregar nas calçadas, né, mas pare e pense naqueles países perseguidos, onde tem servos do Senhor nesse momento, que eles não podem falar o nome de Cristo, eles não podem, porque se eles falarem, eles serão presos, e alguns até morrerão por conta disso. Para estes irmãos, o sinal da tribulação já começou para eles, né? A tendência, segundo a profecia, irmãos, é que isso se alastre, e não fique apenas nos países que nesse momento perseguem o cristianismo e perseguem os cristãos, isso vai se alastrar pelo mundo, e aí, meus irmãos, nesses dias serão dias de grande luta, dias de grande aflição, e a gente precisa estar preparado, eu tenho sérias dúvidas, irmãos, quando eu vejo um cristianismo do sombra e água fresca, se esse cristianismo ele vai resistir. Eu falo desse cristianismo, claro, de pessoas específicas, pessoas que fizeram da fé uma maneira de status, de estar bem, de garantir uma certa paz interior, né, porque o que elas querem é isso mesmo, é ter uma paz, não querem ter nenhum tipo de lutas, mas a luta virá. E quando a luta vier, meus irmãos, aí, quem for de palha aí, sabe aquela história lá dos porquinhos, né? Construiu a sua casa de palha, outro de madeira, aquele que estiver construído na rocha, esse suportará. Então, meus irmãos, precisamos buscar estarmos firmes no Senhor para esses dias que certamente virão. Mas qual é o outro sinal de oposição, além da tribulação? Estamos hoje só falando dos sinais de oposição a Deus. Já falamos sobre os sinais da graça de Deus. E qual é o outro sinal de oposição, além da tribulação? A chamada apostasia. O que é que significa apostasia? Significa rebelar-se contra, ou seja, apostasia será aquilo que acontecerá na vida de muitos crentes que abandonarão a fé. Simplesmente dirão, eu não quero mais Cristo, pelo contrário, eu quero Cristo longe de mim. Alguns se rebelarão contra Jesus, esse período é chamado de apostasia. Meus irmãos, há alguns exemplos de apostasia no Antigo Testamento. A gente já começa a ver esses sinais ali, não com a magnitude do que acontecerá no fim dos tempos, né, esse tempo que nós estamos vivendo, mas já nos dá sinais de apostasia. Por exemplo, a geração de israelitas que morreram no deserto foram apóstatas. Por que eles foram apóstatas? Deus tira eles lá do Egito e leva para a terra prometida. Quando esse povo chega no meio do deserto, o que é que eles fazem? Eles começam a dizer, melhor são as cebolas do deserto. Eles vêm com uma dificuldadezinha, irmãos, e eles simplesmente se rebelam contra o Deus que prometeu dar a terra prometida a eles. E eles simplesmente abandonam a Deus. Diz a palavra do Senhor que muitos morreram, uma geração toda morreu, por quê? Porque não creram na promessa do Senhor. Lembra lá quando Caleb e Josué voltam para dizer, né, que a terra é boa, a terra que mana leite e mel. 10 dos espias disseram, não, os homens são grandes demais, a terra é boa, mas os homens são grandes demais, nós somos como gafanhotos diante deles. O que é isso, irmãos? Essa incredulidade contra as promessas de Deus, apostasia. Meus irmãos, é esse tipo de atitude que vai acontecer no final dos tempos.
Ou seja, muitos que ouvem hoje a palavra, que escutam hoje o Evangelho, que entendem o Evangelho, irmãos, no fim dos tempos, quando a coisa se afunilar e a apostasia começar a acontecer, eles se voltarão contra a palavra e dirão: isso aqui não vai acontecer não, né? Isso aqui que Deus está nos dizendo, novo céu e nova terra, novo corpo, isso não vai acontecer. Meus queridos irmãos, o livro de Juízes também nos revela uma sucessão de apostasia, né? O povo o tempo todo ali apostatando contra Deus, vivendo como quer e não contra Deus. Também vemos o esfacelamento dos dois reinos, reino do norte e reino do sul. Que é isso senão apostasia? Um povo que se distanciou de Deus, da misericórdia de Deus e passa a viver segundo seu próprio entendimento. Então, meus queridos irmãos, o Antigo Testamento já nos mostra sinais da apostasia. Agora, entenda uma coisa, o que o Antigo Testamento está falando aqui ainda não é o evento, né, no seu clímax, né, na sua revelação completa. Irmãos, algumas características dessa apostasia no Novo Testamento. Vejamos aqui. Primeiramente, a apostasia se repete ao longo da história. Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 6, diz assim, observe aí na sua Bíblia, Hebreus 6, 6. Diz assim: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à zombaria. O que é que o escritor fala aqui? De uma apostasia. Ou seja, ele fala aqui de simplesmente cair, negar ali o Evangelho. Lá em Hebreus 10, capítulo 29, diz assim, ou melhor, capítulo 10, versículo 29, diz: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O que é que isso nos mostra? Que a apostasia, meus irmãos, já está acontecendo. Porque o que o escritor de Hebreus está falando aqui são coisas que já estão acontecendo nesse tempo entre a ida de Cristo aos céus e a expectativa da sua vinda, que é chamado na Bíblia de quê? Do fim dos tempos, os últimos dias, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, nos últimos dias é este espírito de apostasia que está acontecendo. Pessoas abandonando a Cristo Jesus, né? Uma hora servindo a Cristo Jesus com muito amor, em pouco tempo abandonando e odiando a Jesus. Meus irmãos, também é dito de uma apostasia que precederá a parúcia, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta apostasia, irmãos, é sinal dos últimos dias ou últimos tempos. Veja o que diz 1 Timóteo 4:1. Por favor, quem encontrou pode ler. 1 Timóteo 4:1. O que é que diz aí? Olha o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Paulo está dizendo: Timóteo, nos últimos tempos. Que últimos tempos são esses? Jesus já subiu, está à direita do Pai, mas ele virá novamente. Esse período entre a subida de Cristo, a ascensão de Cristo e a vinda dele, a segunda vinda de Cristo, é considerado os últimos dias. Diz o texto sagrado que nesses últimos dias muitos serão que enganados e apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a sua fé em Cristo Jesus e darão ouvidos ao que? Espíritos, né, enganadores, ou seja, mentes enganadoras, que nos afastam da fé simples em Cristo Jesus. Meus irmãos, haverá apostasia, ao que tudo indica, né, uma forma final de apostasia que jamais aconteceu no mundo. Como falamos, tanto para todos os sinais, na verdade, eles já estão em alguma medida acontecendo, né? O que será diferente quando realmente Jesus estiver às portas é que esses sinais eles tomarão proporção maiores. A pregação do Evangelho já está acontecendo, judeus se convertendo ao cristianismo já está acontecendo, tribulação já está acontecendo,
A apostasia já está acontecendo. Agora, todos esses sinais, eles tomarão uma proporção, meus irmãos, que mais adiante veremos, será uma proporção bem maior, infinitamente maior do que o que nós estamos vendo aqui agora. E com o sinal da apostasia não é diferente. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, aqui a palavra apostasia, ela se refere à rebelião, é uma rebelião que acontecerá. Meus irmãos, a apostasia tem um detalhe, ela acontecerá dentro da igreja, Por que dentro da igreja? Porque a apostasia só acontece quando a pessoa tem fé em Cristo Jesus. Uma pessoa que vai a uma igreja, ela frequenta alguns dias e ela se desvia sem ter posto a sua fé em Cristo Jesus, isso não é apostasia. Apostasia é quando alguém dá sinais, irmãos, de que crê em Cristo Jesus, dá sinais de que ama Cristo Jesus, mas vai abandonar, vai se rebelar contra Jesus. Então, quando isso começar a acontecer, não fiquem sonolentos, mas sóbrios, percebam com muita precisão o que está acontecendo, porque isso aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. João, ele diz assim, João 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quem são esses que ninguém vai arrebatar? Os eleitos do Senhor. Os apóstatas? Não. Os apóstatas, eles apostatarão para a danação eterna, para o juízo eterno. Mas os eleitos do Senhor serão guardados por Deus, porque ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor os seus eleitos. Amém, meus irmãos? E aí, para a gente ir para os finalmente, eu estou um pouco apressado com vocês, porque a gente tem uma assembleia ainda, mas a gente pode em outro momento pegar só um ponto desse e aprofundar um pouco mais. Mas aí qual é o outro sinal? Já vimos aqui que os sinais de oposição a Deus, quais são? Primeiro, qual é o primeiro sinal de oposição a Deus que precede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? São 3 os sinais de oposição. Qual é o primeiro? Tribulação. Segundo, a apostasia. E o terceiro, anticristo. O anticristo. O anticristo se levantará contra Cristo, como o próprio nome já diz, aquele que se opõe a Cristo Jesus. Essa questão do anticristo, quando a gente olha no decorrer da história, irmãos, muitas pessoas, muitos personagens na história receberam esse título de anticristo. A gente vê, por exemplo, o imperador Nero como sendo um tipo do anticristo. A gente vê mais recentemente o Hitler, um tipo de anticristo. Os reformadores, alguns acreditavam que o anticristo era o Papa, uma vez que se ensinava, e se ensina ainda, que a salvação não é pela graça em Cristo, mas pelas obras. Logo, se é pelas obras, você está se opondo ao ensinamento de Cristo. Não deixa de ser um anticristo. Agora, o anticristo final, o líder, o homem de iniquidade, como a Bíblia fala, este será diferenciado de todos esses anticristos que são só sombra de uma realidade que vai acontecer mais adiante. Esses anticristos que se revelam no decorrer da história, eles apenas apontam para a obra maligna e satânica que o anticristo vai realizar como nos últimos tempos, como um sinal ali que precede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vejamos, antes da gente ir para o Novo, alguns antecedentes do anticristo no Antigo Testamento. Embora exista, irmãos, um cumprimento dessa passagem lá em Antíoco Epifânio, que viveu em 168 a.C., alguns autores acreditam que essa seja uma declaração antecipada do anticristo no Novo Testamento. E aí eu preciso explicar para vocês brevemente o que foi esse anticristo, esse Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi alguém que profanou o templo do Senhor. Tem um livro
para vocês entenderem bem isso, inclusive na Bíblia católica está lá um livro apócrifo chamado Macabeus, né, em que ali você já tem, né, uma descrição ali dessa guerra que houve ali, liderada pelo Judas Macabeus, e você encontra ali traços dessa história desse indivíduo terrível, né, que no decorrer da história do povo de Deus, irmãos, foi alguém terrível, mas embora ele tenha se oposto a Deus, ele não é o anticristo final, o anticristo como vai nos revelar no Novo Testamento, e nem, acredito eu, o anticristo de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz assim, Daniel 7, 25, se puderem botar aí na tela, 7,25, Daniel 7,25, diz assim, ele falará contra o Altíssimo, aqui, né, falando desse anticristo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha aí, a linguagem de Daniel não é nada clara, né? Mas é típica da linguagem profética. Mas ele diz que esse anticristo, né, ele se oporá ao Altíssimo, contra o Altíssimo, e também os santos serão entregues nas mãos dele, ou seja, provavelmente no período da tribulação. Perceba que são eventos que vão acontecer, mas não são eventos em etapas, são eventos que acontecerão ali, né, de forma interdependentes, ou seja, a apostasia e o homem de iniquidade se revelam no mesmo tempo. A apostasia acontece e o homem de iniquidade, ele assume então o seu destaque sobre a terra. Irmãos, ao que tudo indica, o homem de iniquidade que fala Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2,3, é o anticristo, e esse é o anticristo no seu estágio final. Por favor, alguém leia para mim 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Olha só, olha os dois eventos, a apostasia e o homem da iniquidade. Ambos estão ali, um ligado ao outro, não é um evento, né, que vai acontecer separado, são eventos, irmãos, que estão acontecendo, que vão acontecer, né, de uma forma que a gente vai perceber a apostasia acontecendo, o líder, né, que é enviado de Satanás, reinando sobre todas as coisas, né, e aí oprimindo o seu povo. Outra referência de Daniel, irmãos, é Daniel 11:36, que diz assim, em relação ao anticristo: este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. E aí ele continua, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses, e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Irmãos, é incrível aqui essa descrição de Daniel, né? Ele está falando de que esse anticristo, ele tomará o lugar de tudo que se chama Deus, e aqui Deus com D minúsculo, viu? Ele não tomará o lugar de Deus, porque Deus soberanamente reina sobre ele, mas tudo aquilo que está ligado a algum Deus, este anticristo, ele tomará o lugar. Possivelmente ele centralizará uma religião, né, planetária, se assim podemos dizer, né, onde ele vai centralizar tudo nele, tudo deve girar em torno dele. Agora, o que é curioso é que o pensamento globalista caminha nessa linha, né? Já perceberam isso? O pensamento globalista, como é que ele... Ou seja, tem que ter um líder. Inclusive, durante a constituição da ONU, né, muita gente ficou com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque a ideia do globalismo é essa, ou seja, uma instituição que governa todas as demais, né? Então, tem lá o governo do comércio, da saúde, então tudo está sendo governado ali. E a gente está percebendo, irmãos, que todo o contexto caminha para isso, para um certo globalismo, né? Onde todo mundo tem que ser semelhante, todo mundo tem que ser parecido, e quem não for parecido não se encaixa, né? Sabe aquela história do politicamente correto? Existe alguém ditando o que é o politicamente correto. E o que é o politicamente correto?
é aquilo, irmãos, que o pensamento globalista diz que tem que ser. Detalhe, quando olhamos aqui para o anticristo, o que é que nós percebemos? Nós percebemos exatamente esse contexto favorável a essa liderança, né? A essa liderança que vai aparecer e que para nós não deve ser nenhum tipo de novidade. Essa liderança já está aqui prescrita, agora nós não podemos estar cochilando, desacordados, precisamos estar acordados para perceber, irmãos, quando isso acontecer. Então, meus queridos irmãos, a gente vê aqui o anticristo, e aí no Novo Testamento, para a gente finalizar, nós temos várias referências a anticristos no plural, né? E aí nesse caso são tipos do anticristo que vai acontecer. O anticristo é tanto um rival de Cristo como um oponente dele, né? Por quê? Porque ele quer tomar o lugar de Cristo. Segundo nos diz aqui Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele é chamado de homem de iniquidade. Ele aparecerá na apostasia ou a grande rebelião, né? Como já vimos. Ele é uma pessoa, ele também será um objeto de adoração, como diz o versículo 4, lá, 2 Tessalonicenses 2,4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se o próprio Deus, como se fosse o próprio Deus. Ou seja, é alguém invejoso, próprio de Satanás, né? Que quer tomar o lugar de Deus. Meus irmãos, ainda nos mostra o Novo Testamento que ele somente será revelado depois de ser retido, ou melhor, removido aquilo que o detém. E aqui é um grande mistério bíblico. Lá em 2 Tessalonicenses 2,6, Paulo diz assim: e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Aí você pergunta, e eu também, o que é que o detém? A gente não sabe. Há muitas discussões sobre o que seria isso, o Evangelho. Seria algum anjo, né, que está detendo isso? Seria a igreja aqui na pregação do Evangelho? A gente não sabe. Paulo não deixou isso claro para a gente, né? Quem tiver a resposta disso aqui pode ter a resposta para muita coisa que hoje se questiona, né? Diga, Sebastião. Ele está... Quando chegar aí, levanta a mão. E por fim, meus irmãos, ele será destruído por Cristo na segunda vinda. Embora esse homem seja terrível, mas Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 2,8, diz assim, 2 Tessalonicenses 2,8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, esse anticristo, ele vai se revelar, mas ele vai cair. Ele não vai permanecer por muito tempo. Porque quando o nosso Senhor voltar, então ele pisará a cabeça de uma vez por todas desse anticristo, que é o enviado de Satanás. Meus queridos irmãos, o que foi que nós vimos? Nós vimos aqui os 3 sinais de oposição contra Deus. Primeiro, qual é? Tribulação. Segundo, apostasia. Terceiro, amém. Guardem isso no coração de vocês. Guardem isso para que vocês possam ler e entender o que é que está acontecendo no mundo. O que é que está acontecendo na vida de vocês. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, se vocês observarem com os olhos mais detidos no que está acontecendo, no que está sendo falado, no que está sendo anunciado, vocês vão perceber, meus irmãos, que esses sinais, eles não estão muito longe, eles já estão acontecendo. E nós precisamos estar alertas, preparados, né, vigilantes, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, quando Ele manifestar, para vir nos buscar, nós possamos dizer: Senhor, estamos aqui, eis-nos aqui, leva-nos, porque esse mundo não é o nosso lugar. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações nessa noite. Sebastião quer fazer a colocação, a pergunta? Quer falar, Lúcia? É uma possibilidade, né? Mas nós não temos. É uma possibilidade. Há quem acredite que seja o Espírito Santo, né?
a deter, outros acreditam que seja a pregação do Evangelho, né, que o detém, porque quando o Evangelho deixar de ser anunciado, meu irmão, aí a coisa se escancara de uma vez por todas, né? Mas assim, não é uma coisa que a gente, não é prego batido, cabeça virada. Há interpretações, mas quando acontecer, a gente vai perceber, quando o anticristo se revelar, a gente vai perceber e quem sabe saber o que de fato o detinha, né? O que é que o detinha, antes que ele viesse se revelar. Então, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Os sinais são o espírito do anticristo? Sim, sim. O espírito do anticristo que João vai falar, que na verdade são anticristos, tudo aquilo que se opõe a Cristo é um tipo do anticristo que virá. Agora, o anticristo com o artigo definido, o anticristo, esse será um líder, né, que vai aí centralizar a religião, tomar o lugar de Deus, querer tomar o lugar de Deus e de outras religiões, ele vai querer estar lá como objeto de culto. Então, esse daí, ele vai ser revelado antes da vinda do nosso Senhor Jesus. Quando? Não sei, sei que ele virá. E quando ele aparecer aí, não será nada estranho para nós, tá bom, meus irmãos? Quem sabe até nessa geração, tudo hoje está muito rápido, irmãos. Tudo hoje está muito rápido. A coisa está acelerada demais. E o processo de mudança que o mundo está tentando fazer aí, irmãos, está muito rápido. Eu digo nessa geração, é porque não se assuste se daqui a 10 anos, irmãos, tudo isso aqui tiver mudado, porque está muito rápido as coisas. Então, se vai ser na nossa geração, eu não sei. Mas quando os sinais aparecerem, a gente tem que estar acordado. A gente não tem que ficar sonolento, nem estranhar. A igreja sendo odiada, mas a igreja faz o bem. Se fizeram assim com Cristo, odiaram a Cristo, não odiará a igreja? Não odiarão a igreja? Claro que odiarão. Então, estejamos atentos em nome de Jesus, viu? Fica faltando só os últimos sinais que a gente vai, de hoje a 15, a gente vai tratar, que são os sinais de juízo, né? Sinais de juízo. Aí veremos terremotos, veremos fome, né? Tudo isso aí são manifestações do juízo de Deus. Tucinamos, pastor, o que foi que aconteceu? Biblicamente, juízo de Deus. E que tipo de juízo é esse? Qual é a natureza desse juízo? Entenderemos no próximo estudo, em nome de Jesus, tá bom?